A minha filha conheceu um psicopata nesse joguinho do Roblox e por um trisco eu quase perco a minha filha. Exatamente. Eu quero trazer essa história aqui para servir de alerta para alguns pais, né, que deixam os filhos à vontade jogando, achando que isso não oferece nenhum tipo de risco, assim como eu, né? Achei que ela jogando nos joguinhos era super tranquilo. Eu já não gostava que ela ficasse em outras redes sociais, sabe? Eu achava mais perigoso. Mas os joguinhos eu achava tranquilo, só que não, entendeu, gente? Um cara começou a jogar com elas, passando por uma meninazinha, entendeu? Com perfil de menina, era Bianca, era o nome? Era. Passando por Bianca e começou a jogar com ela, começou a ser um docinho. E a voz, né? A voz dele, ele falava com a voz dele mesmo lá de homem e com alguns programas passava a ser uma voz de uma meninazinha mesmo. Então ele foi se achegando da minha filha muito doce, muito gentil e foi conseguindo ganhar o psicológico da minha filha, entendeu? Até chegar a um ponto de pedir o WhatsApp da minha filha. E aí a minha filha falou que não tinha um WhatsApp porque eu não deixava ela ter o WhatsApp. Até porque quando ela precisava usar o WhatsApp para falar com alguém, ela falava do meu. E foi aonde ele colocou na cabeça dela para ela abrir um Insta para ela, né, com outro nome e tal, para eles poderem estar conversando por esse Insta. E aí ele ensinou ela uma maneira de que ela poderia colocar esse aplicativo em confidencial para que eu não descobrisse. E ela fez isso, passo a passo, né, para eles poderem ficar conversando. Só que a minha filha imaginava que esse cara fosse uma menina, certo? E aí eles foram conversando, né, nesse Insta aí, confidencial que ele passou pra ela. E aí ele começou a mandar umas fotinhas, sabe, de menina mesmo, falando assim, ó, olha só, hoje eu comprei essa peça íntima aqui, ó, é da Hello Kitty, como é bonitinha, qual que você tá vestida e tal. E a minha filha foi mandando as fotos na inocência, entendeu? Achando que seria a meninazinha mesmo, né, que tava conversando com ela. E aí as conversas foram só ficando mais grave ainda, até chegar ao ponto da minha filha enviar fotos mesmo assim, sem nada. Vocês estão entendendo? Sem nada mesmo. Só que esse psicopata, ele foi acabando com o psicológico da minha filha de uma tal forma que, tipo, já quase no final das conversas, ele queria obrigar ela a algumas coisas que eu prefiro não mencionar aqui pra vocês. E foi aonde a minha filha foi ficando ruim, entendeu? Tipo assim, ela não tinha ânimo mais de comer, ela não dormia direito, ela ficava assombrada, não queria ir pra escola. Por quê? Porque pelos fatos desse psicopata, né, ter conseguido ganhar o psicológico da minha filha, pra ela chegar a esse ponto de estar mandando esse tipo de foto e tal, e depois estar ameaçando ela, que se ela não fizesse isso, ele iria fazer isso, ia fazer aquilo. Só que a minha filha não sabia que ele era um homem, achava que era uma menina, mas mesmo assim ela ficou assombrada pela forma que a menina falava, entendeu? Com ela. E aí o que aconteceu? Ele falou pra ela que iria encontrar ela em um local assim, que era próximo daqui da minha casa, já que ele tinha conseguido ter uma afinidade com a minha filha. Ela contou tudo, onde que a gente morava, tirou foto da nossa casa. Então ele sabia de tudo, que só morava eu e ela, sabe? Tudo mesmo. E aí ele queria obrigar ela a ir num certo local pra ele passar lá, pegar ela, e ela não podia falar nada pra ninguém, e era pra ela arrumar as coisas dela, que ele passava lá pra poder levar ela. Ou seja, se a minha filha tivesse feito isso, né, pegasse as coisas dela e fosse esse local, esse cara pegasse ela, eu nunca mais viria a minha filha na vida, sabe lá Deus o que tinha acontecido. Só que assim, eu comecei a estranhar a forma que ela estava reagindo, porque ela sempre foi uma criança alegre, divertida, entendeu? Ela ficava em pânico em ficar só, ela estava assim, muito angustiada, eu estranhei aquilo, eu fui me aproximando, ela não queria me contar, pedi para algumas coleguinhas dela, para que se aproximasse para saber de fato o que estava acontecendo com ela, e ela também não se abria com as meninas, e foi aonde eu chamei ela e chorei bastante, conversei, e foi aonde ela teve coragem de me contar tudo. Gente, ela me contou tudo. Eu fiquei pasma, de boca branca, sabe? Fiquei assim, muito desesperada, pedi perdão pra ela, e graças a Deus que ela não fez o que esse psicopata queria que ela tivesse feito, porque senão seria uma tragédia total. Mas, resumindo aqui, o que eu fiz? Eu falei, minha filha, ele queria que você se encontrasse com ele e tal. Ela, sim, queria. Eu falei, pois agora a gente vai fazer o seguinte, você vai conversar com ele do jeito que você tá conversando, porque isso não é uma menina, isso é um psicopata por trás. Eu fui explicar a situação pra ela e ela entendeu direitinho. Eu falei pra ela que ela não precisava ficar com medo. Ela ficou chorando, dizendo, mãe, ele vai acabar com a vida da senhora, ele falou isso, ele falou aquilo, ele vai acabar com a minha vida, não sei o que. Eu falei, ele não vai fazer nada disso, não se preocupe, confia na sua mãe. Peguei todas as conversas, tudo desde o início, né, que ela me contou que começou através desse joguinho do Roblox, né.
E aí peguei tudo e fui na delegacia, contei tudo, dei queixa lá tudo direitinho na delegacia. Foi aonde o policial me orientou a dar continuidade ao encontro que esse cara queria ter com ela. Beleza, aí ela foi lá conversando com o cara e sendo monitorada por mim e por alguns policiais, né, nas conversas. E aí ela foi, arrumou as coisas, mandou a foto, tô até tremendo aqui, gente, mandou a foto tal pra esse cara e foi até o local. A gente ficou escondido, os policiais, né, todo mundo. E esse cara realmente chegou ao local, gente. Ele chegou ao local. Quando ele chegou ao local, rapidamente ele foi abordado pelos policiais, né, que inclusive encontraram várias outras coisas com ele, com outras garotinhas da idade da minha filha, até mesmo com garotinhos também, tá? Com meninos também, vários meninos também vinham sofrendo da mesma forma que a minha filha, com esse cara. E ele foi preso, tá preso, entendeu? E graças a Deus a minha filha tá aqui sã e salva. E nunca mais na minha vida eu vou deixar a minha filha ficar em rede social, joguinho ou algo do tipo, sem o meu consentimento, sem que eu esteja perto. Sempre tô aqui orientando ela. E hoje ela dá graças a Deus, né, minha filha? Por ter se livrado, porque você não tava conseguindo dormir, não tava conseguindo... Por quê? Qual era o sentimento que você tinha, minha filha? Tava me sentindo muito ruim por causa disso. Tava, né? Ele conseguiu mesmo destruir o psicológico, só que agora a minha filha, ela tá fazendo, né, os tratamentos tudo certinho, hoje ela já está bem melhor, mais segura, e eu queria trazer aqui o resumo dessa história para servir de alerta para alguns pais que talvez os filhos de vocês possam estar passando pela mesma situação que a minha filha estava passando nesse exato momento e vocês estão aí sem saber de nada. Então tomem muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Olá, pessoal, aí está o desabafo de uma mãe que ocorreu aí uma situação muito complicada por conta de um joguinho, é um joguinho bem conhecido que muitas crianças jogam aí hoje em dia. Então, fica aí o alerta para as mães estar sempre regulando e olhando o que os filhos estão fazendo, porque às vezes fica quietinho dentro de casa ali no celular, mas na realidade tem muitas coisas ocultas que a gente não consegue ver, então é sempre bom estar monitorando o que os nossos filhos estão fazendo.